Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez e agradecendo em nome de Jesus por essa oportunidade que Ele nos dá, esse privilégio de falar um pouquinho de Jesus, 1 minuto com Jesus. Eu convido você hoje para estar conosco, que hoje estamos começando a estudar a carta, ou seja, a apostila de Tiago, amém? Mas ao entrar, antes de iniciar o estudo, vamos entrar em espírito, a presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Deus, queremos agora entrar na Tua presença, pedindo a Tua direção. Quero agradecer, Senhor, a todos que nos ajudam a fazer esse trabalho. Quero agradecer, Senhor, pela vida, pela saúde, por essa oportunidade, Senhor, de falarmos um pouquinho de Ti. E todos que nos assistem, Senhor, eu peço a cada um deles uma bênção muito especial. Agora, Senhor, nos dá clareza de expressão e Espírito Santo de Deus abre o entendimento de todos os que nos ouvem, para que haja um perfeito entendimento da palavra e que após esse estudo, Senhor, possamos ser edificados. E eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, amados, eu convido vocês a seguirem comigo esse estudo. Hoje, então, nós estaremos fazendo uma introdução à Epístola de Tiago. Eu vou ler apenas alguns versículos dessa epístola que nós chamaríamos de versículos-chave ou versículos principais que passam-nos a ideia do que Tiago pretende ao escrever essa carta. Então, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 22, ele diz assim: "E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo." Depois, no capítulo 2, no versículo 26, ele diz assim: "Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta." E agora no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: "Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado." E no capítulo 5, nós vamos ficar com o versículo 16, que diz assim: "Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz." Então, nesses versículos que lemos, é uma pequena carta que só tem 5 capítulos, passa alguma preocupação básica de Tiago quando escreve, vamos chamar de epístola e não carta, né? Porque na verdade ela é dirigida, não é uma carta pessoal, nós já falamos sobre isso. Carta é algo pessoal de alguém para uma pessoa, uma outra pessoa. E a epístola é quando é dirigida a uma coletividade, a um grupo de pessoas, né? A várias pessoas, a uma igreja. E na verdade essa carta, Tiago escreve, poderíamos dizer que ela escreve para judeus cristãos da diáspora, né? Ou seja, que viveram fora da Terra Santa após a destruição, que Roma destruiu todo o templo, né? E os judeus foram colocados fora de Israel, de toda aquela região. Então, havia judeus por várias partes. Então, provavelmente, essa carta foi dirigida a essas pessoas. Tudo indica que foi dirigida a elas. Então, é uma epístola, né? Ou seja, foi escrita para judeus cristãos da diáspora. Quem era Tiago? E o que é que ele pretendia? A princípio, então, nós podemos dizer que a pretensão de Tiago nessa carta foi mostrar algumas verdades bíblicas, como a respeito de uma verdadeira religião e de uma falsa religião. Tiago, nós sabemos que na Bíblia existem 5 Tiagos, né? Mas
desses 5 Tiagos, a gente acredita, né, pode falar com certeza que se trata de Tiago, irmão de Jesus. Porque o outro Tiago, que também poderia ser autor desta carta, que é o Tiago, filho de Zebedeu, ele já estava morto, né? Nós sabemos que ele morreu em 44 depois de Cristo. E tudo indica que esta carta ela foi escrita, se foi escrita para os judeus da diáspora, é lógico que foi escrita então depois dos anos 60, né? Então, e os outros 3 Tiagos não tem tanta relevância assim que se dissesse que essa carta poderia ser dele. Então, embora diga apenas Tiago, mas com certeza é o Tiago, irmão de Jesus. Amém? Esse é um escrito muito polêmico do Novo Testamento. Nós temos aí vários escritos, né? E esse é um escrito polêmico, por quê? Porque muitas pessoas acreditam que quando Paulo insiste na questão da fé e obra, ele está contrariando a posição de Paulo com relação a que a salvação não vem pelas obras, mas sim pela fé, né? Então nós vamos ver o seguinte, que quando Paulo fala a respeito da fé, aí ele está falando de uma fé que salva, né? A fé salvífica. Paulo não está em contradição com a obra, em hipótese nenhuma, né? Ele fala, o apóstolo aí, o Tiago, ele fala do agir do cristão que parece estar em contradição com os escritos de Paulo, quando ele enfatiza sobre fé e obra, mas não há desacordo entre os dois. São pontos de vista que também são necessários para o nosso conhecimento e a nossa aprendizagem, né? Outra coisa é que enquanto Tiago estava muito preocupado com a prática da palavra, como eu disse, Paulo estava preocupado com a salvação pela fé. Mas tanto é verdade que Paulo não está em desacordo com Tiago, é que se nós lermos lá, já estudamos até a carta a Tito, a carta de Paulo a Tito. E nós vamos ver a importância que Paulo dá nesta carta às obras. Na verdade, a importância das obras é o tema principal da carta de Paulo a Tito. Logo, eles não estão em discordância, mas eles estão tendo um ponto de vista diferenciado, ou seja, estão dando uma ênfase a uma questão partindo do princípio de que a fé salva. Sem fé é impossível a gente ser salvo. Mas também se não tiver obra, embora a obra não vá salvar ninguém, é uma consequência da fé. Porque se a pessoa não tiver fé, claro que também ela não terá obras. Amém? Então nós estamos agora já entrando para o estudo desse livro, dessa epístola de Tiago, né? Eu gostaria agora de que a gente pudesse fazer um estudo relacionando a ideia de Tiago, ou seja, a defesa de Tiago contra o que é e o que não é uma religião verdadeira. E ele começa por explicar as características de uma religião verdadeira, as características de uma religião verdadeira. Então, seguindo aí, vamos ler em Tiago, capítulo 1, os versículos de 2 a 4. E ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar na sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Então, nós verificamos aí que uma coisa que Tiago insiste
é que se nós não sentirmos alegria e não tivermos paciência quando estamos por provações, nós não estamos atentos à verdadeira religião, como a palavra de Deus diz. Por quê? Porque nós sabemos, a palavra nos ensinou, Jesus disse, na vida tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós sabemos que em Jesus nós somos mais que vencedores. Então isso nos dá uma grande alegria, sabendo que todas as vezes que nós somos provados, testados, é pela nossa paciência e pela nossa alegria em Jesus Cristo que nós somos vitoriosos. Então o crente não pode, no meio das provas, aquele que tem verdadeiramente a religião de que Cristo fala, ele não pode, no meio de uma prova, não suportar ou desanimar. Pelo contrário, ele tem que ter paciência e alegria. Como também no versículo 5 e 8 ele fala que nós temos que ter uma fé constante, que nós temos que ter firmeza, que temos que ter bom ânimo. Ele fala assim, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Então, veja só, ele insiste aqui, né, que a atitude do verdadeiro cristão é ter firmeza, não desanimar e ser constante e ter sabedoria, sabedoria do céu, né? Não é a sabedoria da terra. E ele insiste aqui no versículo 5, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, se nós não temos sabedoria para tratar com as coisas espirituais, se nós não temos condições, muitas vezes, de suportar, de aguentar as provações das quais nós estamos passando, então é muito importante que a gente faça o quê? Que a gente peça a Deus sabedoria. O que eu vou fazer numa situação dessa, meu Deus? Eu preciso que o Senhor me oriente, que o Senhor abra meus olhos, abra meus ouvidos, me dê todo o entendimento. E o Senhor é um socorro bem presente. Mas em que momento que Deus se faz mais presente na nossa vida? É na hora da angústia, é na hora das aflições. Por isso ele disse, clama a mim e eu te ouvirei. Na hora da angústia, chamamos por Deus. E Ele vai nos consolar, Ele vai nos dar entendimento, e Ele vai abrir os nossos olhos e nós vamos ver as coisas de uma maneira diferente. E nós vamos saber que com Cristo tudo nós podemos. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus queridos, nós estamos encerrando já esse assunto de hoje, mas ele não terminou. Terminou só o nosso tempo. Então, nós estaremos no nosso próximo encontro continuando a falar das características de uma religião verdadeira, né? E eu convido você para também permanecer conosco, estar sempre assistindo. Você pode também dar sua opinião, você pode também participar da forma que você quiser. Mas eu vou orar para Deus agora, eu vou pedir para Deus, né, que nos dê, né, para você que nos assiste, para todos nós, gozo, paciência, no meio das provas, que a gente não desanime, que a gente fique firme, né, e que a gente peça sabedoria para Deus, para como resolver todos os nossos problemas. Mas não paramos por aí, continuaremos a falar desse mesmo assunto no próximo encontro, tá bom? Que Deus o abençoe e até lá.